dia, amores! Olha só, como está tendo algumas dúvidas em relação ao conteúdo que nós vimos trabalhando ao longo do terceiro bimestre, que começou em qual mês, tia Cris? No mês de agosto. Então nós estamos trabalhando o número primo. O que é um número primo? O número primo é um número natural, correto? E ele pode ser divisível por dois divisores. Exemplo, o divisor de 2, ele tem dois divisores. O número 1 e ele próprio, tá bom? E todo número, ele tem o quê? O maior número divisível por ele é o próprio número. Vamos supor o número 17 também. O número 17, ele tem só o número 1 e o próprio número 17, que é o maior número divisível de 17. É o próprio número 17, correto? Então, os números primos são diferentes dos números compostos, que tem mais de dois números. Exemplo, tia Cris, exemplo. 12, o divisor de 12. Vamos lá, o divisor de 12. Sabemos que começa pelo 1, certo? Nós temos o 1 e o 12, correto? Beleza. Agora nós temos que encontrar os números divisíveis de 12. Quais são eles? São todos menores que ele, correto? Então tem que saber a tabuada de quê? Do 2, né? Porque o número aqui, ó, que tem o 12 na tabuada do 2, sim ou não? Também tem o 12 na tabuada de 4? Tem, amores? Quem sabe me dizer? Tem, né? 3 vezes 4, 12. Então, todos os números abaixo de 12 que você pode dividir é um número que divisível de 12. O 2, vamos começar pelo 2? O 2 dá pra ser, o 12 dá pra dividir por 2? Dá, não é verdade? Qual o número que eu vou achar então? O 6, né? Porque 2 vezes 6 são 12. Outro número, o 3. O 3 entra? Sim ou não? Entra, né? Porque 12 dividido por 3 são 4. Amores, desculpa o barulho, porque acabou a aula, alguns alunos foram embora e o barulho que tá lá fora dos alunos que ainda o papai e a mamãe não vieram buscar, tá bom? Então, o 1 e o 12 eu já tenho certeza que é divisível por 12. Porque o número primo, o que é que eu sei do número primo? Que ele é divisível por dois números. Então essa regrinha vale também para os números compostos, que são esses aqui, tá bom? Que tem mais de dois divisores, os números compostos. Tia Cris, e dá para dividir por 4? Dá, porque 12 dividido por 4 são quanto, tia Cris? São 3, porque 3 vezes 4 são 12. Deixa eu colocar mais um pouco aqui pra frente, o 12, correto? Qual número mais que eu posso encontrar? Quem sabe me dizer? Na tabuada do 2, qual o número que eu multiplico por 2 que dá 12? Muito bem, o número 6, né? Porque 2 vezes 6 são 12. Então, tia Cris, acaba por aí? Sim. 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são os números divisíveis por 12. Correto? Então, para mim saber os divisíveis de um número, são todos do próprio número para trás, tá bom? Então, o máximo, o maior número divisível é o próprio número e o menor é o 1, correto? Então, aqui, neste exemplo, eu tenho um número composto que tem mais de dois divisores. Aqui não. Aqui eu tenho um número primo, tá? Que o número primo é aquele número natural que é divisível por dois números, número 1 e ele próprio. Sabendo disso, relembrei os números primos, aí eu vou fazer o quê? Vou aprender o NMC e o MDC. Eu vou
vou apagar isso daqui, tá bom? Que a tia já explicou. Gente, amores da minha vida, como eu falo todos os dias praticamente para vocês aqui na sala de aula, para vocês prestarem atenção, e todo o conteúdo de matemática, ele envolve multiplicação e divisão, praticamente todo ele, correto? Então, para mim saber dividir, eu tenho que saber multiplicar, eu tenho que saber o que é a tabuada. Se eu não estudar a tabuada, eu não vou saber nunca dividir. Eu vou ficar nervoso, eu vou chorar, eu vou ficar estressado e eu nunca vou aprender, porque eu não aprendi o quê? O básico. Olha só, primeiro eu tenho que aprender o básico do básico, que são as 4 operações. Eu sabendo resolver as 4 operações, vamos relembrar com a tia Cris, ó, adição, subtração, multiplicação e divisão, que é o último que vocês aprendem. Então vocês aprendem desde o 2º ano as 4 operações, mas com níveis de dificuldade diferentes, sim ou não? Pois é. Então, para mim poder dividir, amores, eu tenho que saber o quê? Multiplicar. Principalmente saber o quê? A tabuada. Então, para me encontrar, ó, o NMC e o MDC, eu tenho 2 regrinhas básicas. A primeira regra, vamos lá. Lembra que a tia Cris, na última revisão, eu dei uma colinha para vocês, na última revisão, dos números divisíveis por 2, os números divisíveis por 3, os números divisíveis por 4, por 5, por 6, e pedi para vocês estudarem até o 6. Mas tem também a colinha dos números divisíveis por 7, por 8, por 9 e por 10. Correto? Para ficar já aí no caderno de vocês para a gente trabalhar outras atividades. Muito bem. Para mim poder fazer isso daqui, eu tenho que saber da minha colinha lá das regrinhas, ó. Todo número divisível por 2, ele é par. Ele sendo par, eu já sei que ele divide por 2. Quais são os números pares? Os números pares, eles terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Esses são os números pares. Como assim, eles terminam com 0, 2, 4, 6 e 8? A unidade sua é 0, é par. É 2, é par. É 4, é par. E assim até chegar no 8. Exemplo, tia Cris. 1322. A minha unidade é o 2, correto? Então, esse 1322 é um número par. Números ímpares, a unidade termina em 1. Aliás, a unidade é 1, 3, 5, 7 e 9. Todo número que você vê que a unidade é 1, 3, 5, 7, 9 é um número ímpar. Exemplo, 23. Meu 3 é ímpar. Então, eu sei que o número 23, mesmo começando com um número par, ele é o quê? Ímpar, porque a unidade é 3. E o número 3 é o quê? Ímpar. Muito bem. Sabendo disso, todos os números pares são divisíveis por 2. O 100. O 100 termina com 0. Sim ou não? Ele divide 2? Divide. O número 342. O 2 é par. Ele é divisível por 2, Chiquinho? Sim. O número 15.384. A unidade é 4. Termina. 4 é o quê? Um número par. Então, 15.384 é divisível por 2? Bacana. É divisível por 2. Maravilha. A regrinha do 3, amores. A regrinha do 3 é mais fácil ainda. Eu tenho aqui, ó, o número 151. Deixa eu colocar aqui outros. Deixa eu ver. Não, esse aqui. Vamos
colocar um número aqui que dê o resultado que eu quero, tá bom? Ó, pra mim saber se um número é divisível por 3, eu tenho essa regrinha aqui muito básica e muito boa. Eu sabendo dela, eu vou saber também quais são os números que são divisíveis por 3. Não precisa nem eu fazer 555 dividido por 3 para me saber se é uma conta exata. Porque para mim saber encontrar um número divisível, divisor de um número, a conta tem que ser exata. Ou seja, o resto tem que ser 0. O resto é 1, o resto é 2, 3. Pode esquecer. O resto sendo 0 é divisível. Esse macete aqui dos números divisíveis por 3 é muito fácil. Olha só, 5 mais 5 mais 5. Eu vou somar os algarismos. Se tiver 10 algarismos aqui, eu vou somar os 10 algarismos. Se o resultado estiver na tabuada de 3, esse número ele é divisível por 3. Então vamos lá, 5 mais 5 são 10. 10 mais 5 são 15. Eu tenho o número 15 na tabuada do 3? Tenho. Sim ou não? 3 vezes 5 são 15. Então, o número 555, ele divide o 3. Não precisa nem eu fazer 555 dividido por 3 para eu poder saber se a minha conta é exata ou não. Então, são esses macetes, essas colinhas que eu coloquei lá no caderno de vocês, imprimi a folha e colei, é o quê? Para vocês não ficarem com tanta dúvida e não precisar fazer tanta divisão. Números divisíveis por 4. O número tem que terminar em 00 ou o número, nos dois últimos algarismos, a unidade e a dezena, tem que estar na tabuada do 4. 16 está na tabuada do 4, tia Cris? Tá. 4 vezes 4, 16. Então, 416 divide 4. Então, não preciso fazer 416 dividido para 4 para saber se o meu resto vai dar 0. Para saber se a minha conta está exata. Beleza? Agora, tia Cris, os números divisíveis por 5. Meu número, seja lá qual ele for, pode ter 10 algarismos. Ele terminou com um 0, ele divide o número 5. Beleza? E os números divisíveis por 6 são os mesmos da regrinha dos divisíveis por 2 e dos divisíveis por 3. Tá bom? Ou seja, todo número que é par divide o número 6. E todo número que eu somando os algarismos der um número que tem na tabuada do 3, também divide 6. Então, essas duas regrinhas do 2 e do 3 cabem na regrinha do 6, que foi o que eu pedi para vocês estudar. Os demais nós vamos ver mais para frente, correto? Sabendo de tudo isso daqui que a tia Cris acabou de falar, agora sim vamos para o MMC e o MDC, beleza?